Nós estamos aqui sentindo o prazer de ver todos os irmãos prontos para servir, pronto para ajudar e pronto para receber. Hoje, mais do que nunca, nós pensamos na possibilidade de cada dia que passa a gente melhorar, a gente poder se instruir mais, conhecendo a nossa doutrina e também amando esta grande doutrina. O Espiritismo é uma doutrina que esclarece, que ajuda, que conforta, e nós precisamos conhecer de perto toda a história do Espiritismo. Nós sabemos que Jesus, quando aqui esteve, ele disse: vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E hoje a gente pensa, se as mediunidades estão aí, por que não fazer o que Jesus fazia? Ele não era o caso dos médiuns de hoje, ele era diretamente com o Pai. Era o médium porque ele era o medianeiro, ele tinha comunicação com o plano superior e ao mesmo tempo com a humanidade inteira. O nosso Mestre Jesus trouxe uma história muito linda, porque ele nasceu naquela manjedoura. Seja ali ou não, ele nasceu em lugar humilde. E nós sabemos por que ele nasceu em lugar humilde. Porque a sua humildade era tanta que ele jamais resistiria nascer num berço de ouro. Não. Ele queria aquela vibração superior. E hoje, todas as criaturas que já estão voltadas para a espiritualidade já não gostam mais daquela vida cheia de enfeites, aquela vida exigente da sociedade. Vai deixando de lado, porque o contato com o mundo espiritual dá o direito para os médiuns de sentir de igual para igual. Há momentos que os médiuns que são trabalhadores, companheiros que precisam de realizar tarefas, vivem constantemente ligados com a espiritualidade. E podemos dizer que quando o Espiritismo começou, os médiuns estavam espalhados, mas desconhecia, ninguém sabia qual a mediunidade que estava sendo trabalhada. Ninguém sabia. Hoje, já os estudos feitos, a possibilidade de conhecer a doutrina, os livros estão aí, nós sabemos o que pode se fazer com a mediunidade. Qual a mediunidade que vem pronta para o trabalho? Como aprontar uma mediunidade para o trabalho? São coisas que hoje já não surpreende, porque os livros estão aí, as obras de Allan Kardec, que deixou tudo explicado, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Precisamos pensar que os dias passam, nós também passamos juntos.
Mas precisamos aproveitar a oportunidade de estar vivendo em sociedade, ter os nossos irmãos, os nossos companheiros, ver a humanidade inteira, cada um de um lado, um país, outro país, todos com aquela vida mais ou menos igual. E o Espiritismo, quando chega, ele vai orientando e vai provando aquilo que ele orienta. Porque muitas vezes a pessoa diz: como vocês acreditam nos espíritos, acreditam nas coisas superiores, sem ver, sem apalpar? Como nós podemos ver e apalpar? Dependendo da necessidade. No começo da doutrina espírita, como os médiuns estavam já se preparando, outros já preparados, era muito fácil. Mas como o povo não entendia ainda, eram feitos muitos trabalhos de materialização, mostrando os espíritos materializados, que era para dar a certeza da existência deles. Mas hoje não há necessidade mais de realizar um trabalho de materialização. Nós já conhecemos os espíritos. Eles estão se comunicando por todo lado, escrevendo, falando, misturando com todos nós. Então, não há dúvida nenhuma. Muitas vezes há aquela vontade de ver o espírito, mas o espírito materializado dá a impressão da pessoa, mas todos sabem que não é a pessoa. Então, vem aquele receio. Como? Que jeito? E nós já temos toda a orientação por que acontece. E nós podemos dizer a todos os irmãos que convém estudar, ler bastante, dizer assim: eu já li tantos livros, não é o certo. Eu já estudei tantos livros, mas é natural que primeiro tem que ler para depois estudar. Como já vai estudar sem ler? É preciso ler para depois estudar. Todo espírita que tem conhecimento da doutrina, ele enfrenta com coragem. Ele vai em todo lugar firme, sem medo. Mas quando ele desconhece, existe uma coisa muito interessante. A fé vacila. O que dá aquela segurança, aquela firmeza para a fé é exatamente ter fé em quê? Por quê? Para quê? Se nós não conhecemos, como vamos dizer eu tenho fé? Como? Alguém pode perguntar: que jeito é a fé? É o nosso sentimento com segurança, com firmeza. Aqueles momentos difíceis, sempre vem a coragem, aquela força para suportar. Esta é a fé, mas é preciso conhecer de perto. F-E. Diz assim, é tão pouco, a palavra tão pequena, com um significado tão grande. Quando o mestre chegou, dizendo: eu vim para
ajudar. Eu não vim para destruir a lei, eu vim para estar com a lei. E aí, todos perguntando uns aos outros: a lei? Que lei? Qual a lei que ele tem? Pois ele não tem escola, não tem estudo nenhum. Quem sabia mais do que o mestre? Foi ele que organizou o planeta, ele que realizou tudo e ele que dirige o planeta. Então ele é superior a todos e a tudo. E no entanto, a fé era tão forte, tão firme, que quando ele chegava no ambiente, todas as criaturas já ficavam tranquilas. Tinha uma segurança, era alguma coisa que dava confiança para as pessoas. E era exatamente aquele sentimento dele que nós já podemos dizer: a fé, a esperança, a caridade, são coisas lindas, mas sem a fé, a caridade não produz nada. A esperança é a fé que dá. Se não tem fé, não tem esperança. A esperança é tão vaga que naquela mesma hora que a pessoa está dizendo: eu tenho esperança que isto vai acontecer, já pensa: não sei se vai acontecer. Então, tudo depende da fé. E nós devemos cultuar a fé. Não podemos duvidar sem primeiro consultar o eu, se nós estamos certos ou não. A fé diz assim: você tem que ser justo. Se você for justo, eu estou presente. A fé é uma justiça divina, está em nós. É preciso desenvolver esta fé que nós possuímos e muitas vezes duvidamos, não acreditamos que temos fé. Quantas vezes a pessoa diz: eu já não acredito em Deus, Deus não está me ajudando, ajuda os outros, não me ajuda. Não é Deus que ajuda, nós é que nos ajudamos. E é a fé que nós cultuamos é que dá força para vencermos todas as dificuldades. O nosso planeta está atravessando a fase final, que é exatamente para haver a separação que Jesus disse: haverá separação do joio do trigo. O joio é exatamente o inferior, o negativo. O trigo é o que alimenta. Então, aquele que alimenta é exatamente o trigo que Jesus disse, é a fé que está presente, que nós vamos enfrentar tudo e vencer. Então, o joio vai vacilar muito, vai se atrapalhar muito, mas um dia este joio vai ser também o trigo. O tempo passa, as horas passam, os anos passam, tudo passa, mas a esperança é a companheira de todas as horas. A esperança não passa, ela fica. Ela fica.
Se nós colocamos a fé e a esperança, examinando as duas, nós ficamos a pensar: qual das duas será a melhor? A fé dá sustentação para a esperança, e a esperança se apoia na fé. Então, ela está um pouquinho abaixo da fé, mas é assim, subindo devagar, que nós chegamos lá. Eu tenho a certeza de que o planeta está já muito perto de fazer a volta que ele tem que fazer para que a humanidade fique separada. De um lado está o joio, do outro estará o trigo. É lógico, pelo que se vê, que o trigo está na menor proporção, enquanto que o joio está enorme, espalhado por aí. Hoje, a gente observa, a pessoa tem conhecimento, ele sabe de tudo que é certo ou errado, mas falta para ele uma coisa, que é a humildade para enfrentar a realidade. A primeira coisa, eu me protejo, os outros que se arranjem. Mas não pode ser assim. Nós sabemos que nós temos que amar a Deus, assim disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós temos que nos amarmos para depois amar o próximo. E nós podemos dizer que a fé e a esperança está chegando com uma força imensa. Quando já o planeta estiver pronto, já arrumado, vamos ver perfeitamente a fé, a esperança, aqui trabalhando a parte negativa que está reagindo com violência. Essa reação é violenta. Aquela violência tem que ser produzida, trabalhada, para que ela chegue à humildade. Ao outro lado, que já está mais evoluído, mais preparado, ele já pode perfeitamente sentir a esperança presente, apoiada na fé. Quando este povo da direita estiver já consciente da realidade, já vai pensar no outro que ficou. São espíritos revoltados, espíritos que não têm ainda uma educação moral. A educação moral é que faz a pessoa entender as coisas. E quantas criaturas não ainda alcançaram esta educação moral? Como ela é linda, como ela é perfeita. Jesus foi aquela criança doce, meiga, trabalhava desde criança com aquele pensamento positivo, pensando em alguma coisa. Aquela criança tão pequena já era uma criança distraída, sonhadora,
que esperava, que queria. Então, crescendo, quando ele chegou para começar a sua tarefa, ainda criança, adolescente, ele entra ali naquela casa onde tantos falavam, todos gritavam, todos se achavam superiores, era o orgulho que predominava. Ele entrou em silêncio, foi até o fundo da casa. Quando chegou lá, ele parou, ficou meditando, e de repente ele começou a falar. Falando, encantando aqueles homens, aquelas criaturas que estavam ali, orgulhosas, exigentes, estavam todos dominados já pelo seu amor. E Jesus, então, ficando ali bastante tempo, os seus irmãos com sua mãe chegaram lá, porque o pai de Jesus tinha outros filhos, então eram os irmãos. Agora, de Maria era ele, mas era irmão dos outros. Então, disseram: olha, sua mãe está ali na porta, está te chamando. Aí ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu é minha mãe e são meus irmãos. Que mensagem belíssima! Quando o planeta já estiver mudado de posição, nós vamos ver muitas pessoas sentir o que ele sentiu. Ele amava a todas as criaturas da mesma forma. Para nós, a nossa mãe é superior, nossos irmãos. Para ele, não. Ele amava a humanidade inteira. Lógico que a sua mãe, ele dedicava como filho, mas no seu respeito de filho. Mas o amor era um só. É o amor fraterno. A fraternidade ainda não se faz presente. Se fala de fraternidade, ela está 2% só, mas falta o resto para 100%. E na mudança do planeta é que vamos conseguir ter a fraternidade. É tão importante porque esses 2% já está ajudando a humanidade. Mas não é tudo. Quando já nós tivermos com ela certinha, 100%, aí nós vamos entender as palavras do Cristo, quando disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Para ele, todos iguais. Não havia diferença. E nós que estamos tão distante ainda, nós temos tanta diferença de uns para os outros. Até mesmo quantos filhos não amparam suas mães, seus pais, nem estes que estão mais chegados, seus irmãos. Ora, nós não alcançamos o amor fraterno, mas 2% está em nós. Então, nós precisamos reconhecer a nossa família, mas depois sentir que os outros são como nós. O que a nossa família sofre, as outras também sofrem. Então,
estamos de igual para igual, pensando na possibilidade já do planeta já mudado, tudo pronto, já sabendo que a fé vai predominar, a esperança vai educar e a caridade vai trabalhar. Então, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos conversando, falando de Jesus, sentindo Jesus, amando Jesus. Vamos então aguardar o nosso trabalho de hoje com esperança, com fé, com alegria. Que Deus nos abençoe a todos nós. Graças a Deus.